A Heloísa Helena tinha falado sobre a comparação com o Eixo de São Paulo, acho que está feita agora. O Fernando comparou questão de receita com os outros. A gente vai avançar aqui. O Peterson Santos também falava sobre o que o Atlético não faz nenhum tipo de contratação milionária, né? Nenhum grande nome, nenhum grande salário. Então, mesmo tendo maior capacidade, não teremos investimento no futebol muito grande. Isso será assunto, com certeza, na conversa com o Guilherme de Paula, que também a gente contará com a presença do nosso analista técnico de futebol, o Euler Vitor, que virá também aqui falar conosco. Certamente vai ser um assunto, porque poucos clubes investem, fazem contratações tão certeiras, né? Quanto o Atlético, e muito pé no chão também, né? Tem a ver também com essa relação com o estadual, com a utilização da base, de dar tempo para os atletas das categorias de base aparecerem e utilizá-los da melhor forma, né? Então, não precisa, de certa forma, gastar. Gustavo Ferreira perguntando sobre o Círculo Virtuoso. Então, a gente não fez uma live sobre o Círculo, Gustavo. A gente tem um relatório no site, tem toda a nossa análise lá. Esse relatório ele é anterior ao canal aqui. A gente começou, vai completar um mês aí de canal com lives, então a gente não fez ainda. Mas se você assistir as nossas lives aqui, certamente o círculo está presente em quase todas elas. Então a gente está sempre falando sobre, mas vocês podem acessar lá tanto o Círculo Virtuoso quanto o vicioso. Legal. A gente já lê as outras mensagens. Enquanto o Fernando volta aqui, eu vou passar por algumas outras informações. A gente falava de receita, mas o clube teve também um crescimento em despesas, né? Saltou de 178 milhões para 327. Recuperei o Fernando aqui. Fernando, já estava indo para as despesas aqui, falando de um Manda salto também bala. que o clube teve. Já passando a bola para você, te preocupa esse aumento de despesa ou tá dentro do. Você enxerga que tá dentro de um planejamento do clube de já se Não, cara, comportar de forma diferente? é aquilo, né, Monique, que a gente sempre fala aqui, né? Quer dizer, você aumenta a despesa quem pode, né? Aumenta a despesa quem pode. Eu uso sempre o caso do Santos, né? Um clube bastante endividado, que de repente cai do céu 220 milhões de reais com venda de jogador, e você tem a possibilidade de dar uma ajustada na dívida do clube, de dar uma arrumada na casa pensando no futuro, uma oportunidade de ouro. Aí o que você faz? Você pega e aumenta a tua despesa, tipo, gasta tudo com o jogador. Cara, você gasta. O objetivo final do futebol é bola na rede, é caneco, né? É troféu. Só que para isso precisa de dinheiro. É simples. Precisa de Esse dinheiro. Então o investimento que aqui no você faz? futebol, né? Você precisa investir no futebol. Agora, eu quero investir no futebol. Tudo bem, cara. Todo mundo quer investir no futebol. Só quem tem dinheiro para isso? Se o Atlético tivesse com 500 milhões de receita e ele consegue 140 milhões, você acha que eles iam investir a grana inteira no futebol? Não iam. Eles iam esperar mais uns 2, 3, 4 anos aí para amortizar a dívida, para reduzir o custo de financeiro, para reduzir a pressão sobre o fluxo de caixa do clube, né, da dívida. A dívida é terrível, né? E aí, com isso ali na frente, você consegue ser mais competitivo dentro de campo. Isso é uma maratona, só que é uma maratona que é a vida do clube, com competições de 100 metros rasos, que é o mandato dos dirigentes, né? Então, essa pressão, esse não alinhamento do que é o melhor para o clube com o que é o melhor para o dirigente, é que joga uma pressão sobre a dívida do clube. O Santos pegou 200 milhões da venda do Rodrigo e botou no futebol. O que ficou no final das contas? Bom, não tem mais os 200 milhões, a dívida aumentou e não conseguiu nada dentro de campo. Foi bom o negócio? Deixou a torcida satisfeita, a torcida tá empolgadaça. Não, cara, essas estratégias all-in, como um dos nossos ouvintes aí esses dias colocou muito bem para definir aí, acho que ele se referia ao São Paulo, essa estratégia all-in dos clubes brasileiros é uma loucura, que no final rifa o futuro. Então é o seguinte, o Atlético deu uma pancada no investimento no futebol para 170 milhões, que é disparado, o maior investimento. Imagina, esse ano ele investiu no futebol praticamente o mesmo dos 2 anos anteriores somados. Então, o cara pode fazer isso porque o cara olha para o endividamento e fala: meu endividamento está equacionado, eu estou com as minhas contas em dia, eu recebi uma pancada de dinheiro de venda de jogador.
eu não preciso amortizar a dívida, porque a minha dívida é de longo prazo e ela custa barato o carregamento dela, né? Eu não estou devendo para banco cobrando 18% ao ano, como tem um monte de clube aí. A situação, ela requer, obviamente, um maior investimento no futebol. Foi o que o clube fez. Fernando, o Peterson falou um ponto aqui, ele falou que ontem fez 3 anos que o Atlético contratou Bruno Guimarães para o time de aspirantes e agora é a maior venda da história. O Atlético faz muito bem isso, e se a gente pegar antes do Flamengo, o Flamengo acho que é um caso diferente. Mas a gente falou recentemente sobre São Paulo e Corinthians, aqueles elencos, né, que ganharam os 2 mundiais, um São Paulo e Corinthians, a base deles foi formada por contratações desse tipo, né? Você contratar um jogador muito barato, utilizá-lo, conseguir ganhar títulos e depois você vende ele por muito mais. A base do São Paulo vindo do Goiás, aquele time campeão mundial, e acho que o maior caso aí do Corinthians é o Paulinho, né? Então, o Atlético faz muito bem isso antes até desses clubes, né? É bem interessante. Vamos avançar aqui. Despesa financeira líquida, aqui a gente tem uma queda no resultado financeiro líquido. Como você enxerga esse dado? Cara, eu acho o seguinte, o Atlético, olha que coisa impressionante, o Atlético é certamente o único clube brasileiro aí que tem um histórico de receita financeira líquida na sua trajetória e não despesa financeira líquida. Então, se você for olhar, nos últimos 5 anos, o Atlético Paranaense teve 16 milhões de reais de receita financeira líquida. Receita financeira líquida. Eu vou dar um exemplo para você. Olha, nos últimos 10 anos foram 52 milhões de reais de receita financeira líquida. Isso é porque o custo do endividamento é baixo e porque os caras conseguem trabalhar bem, principalmente as variações cambiais do a pagar e a receber de contratos, principalmente em euros, envolvendo transferência do jogador. Eu vou dar só um dado para vocês. Ontem eu estava fazendo a análise do balanço do Fluminense. Esse número em 10 anos do Fluminense é uma despesa financeira líquida de 268 milhões de reais. 268 milhões de reais. No Atlético Mineiro é mais de 300 milhões de reais. Ou seja, ao longo do tempo, o cara foi... despesa, boa parte né? do despesa financeira, o Atlético é receita financeira. Então, a diferença para o Fluminense são 300 milhões de reais pro Atlético ao longo de 10 anos. Você repara, a gestão de um clube de futebol, a gestão, obviamente, como qualquer empresa, uma gestão que precisa ser feita sobre todos os âmbitos. Às vezes você olha e fala o seguinte, tem um cara lá no financeiro fazendo um monte de burrada, deixando o clube exposto, deixando o clube, por exemplo, os clubes brasileiros ainda têm uma vantagem que as variações cambiais, em geral, jogam a seu favor. No balanço do Fluminense, há 18 milhões de reais em multas, 12 milhões dessas com multas com fundo de garantia. Não é a dívida do fundo de garantia, é a multa pelo não pagamento do fundo de garantia. Está no balanço desse ano, 12 milhões e 500 mil reais, só da multa sobre o não recolhimento de fundo de garantia, gente. Aí você fala assim, como é que o clube está arrebentado assim? Quando você olha as minúcias do balanço, você encontra as respostas. As respostas não são as declarações em geral, que os caras, não, porque, nossa, nós estamos fazendo a gestão, 12 milhões de reais de multa com fundo de garantia só esse ano. Isso é despesa financeira, né? Variações cambiais, né? Os clubes têm sorte, porque o Brasil é um vendedor líquido. E como nos últimos anos o real é uma moeda que se desvaloriza quase continuamente, os clubes, aqueles que não têm feito hedge cambial, né, eles têm ainda contado um pouco a sorte a seu favor, né? Mas o endividamento é de tal monta que você não consegue pagar. Tem clube brasileiro, são vários, que tem um custo de empréstimos, né, o custo da sua dívida, um empréstimo muito tomado com banco aí, com factories e tudo mais, até factoring tem no meio, tá? Da ordem de 18% ao ano, 20% ao ano. É impagável, gente. Impagável, uma bola de neve, entendeu? Mas, de novo, mandato de presidente não é alinhado com o histórico centenário dos clubes. Mandato de presidente é 100 metros rasos. E o clube precisa estar disputando uma maratona. Mas, às vezes, em 3 anos, você consegue afundar um clube, né? É possível. Afunda, reverte tudo. É o que você falava. Afundar é muito mais fácil do que resgatar.
O Vitor Machado tá falando sobre o Leipzig e o Dortmund, certamente são referências aí para esse modelo de contratação do Atlético. Vai ser assunto para mais tarde, então você que não se inscreveu no canal, se inscreva que ainda falaremos mais sobre o Atlético hoje às 19 com o Guilherme de Paula. Fernando, resultado do exercício, superávit 63 milhões. Porra, né? Quer dizer, você sobrou. Mais um, né? Mais um superávit. Mais um, cara. Mais um. Então é um clube que se preocupa com o resultado. Veja, o Atlético é um clube que não tem déficit há 7 anos. São 6 anos seguidos de superávit. Clube de futebol, não, você pode falar assim, o papel do clube é, obviamente, você ter saúde financeira para poder investir no futebol. Superávit significa folga para investimento no futebol depois. Já que o quê? Então, por exemplo, na hora em que vem uma Covid, que é um negócio não esperado, quem é que vai ter mais condição de enfrentar ela? O Atlético ou o Fluminense? Ou o Botafogo, ou o Santos? Ou o Cruzeiro? Ou o Atlético Mineiro? Ou, vamos pegar o exemplo ali do clube, do vizinho, Coritiba, como é que fica? Aliás, sobre esse negócio da rivalidade, até vamos falar com o Guilherme hoje, né? Depois a gente vai fazer uma outra live, nós estamos fechando aí um jornalista para falar não só do Atlético, né? Porque hoje é para falar do Atlético, mas para falar também da situação de Curitiba e Paraná, né? Porque, cara, é a coisa mais impressionante, né? Porque o Curitiba saiu do radar do Atlético, né? Paraná sumiu do radar, né? E por que isso aconteceu? Por gestão. Olha as gestões do Curitiba. O Curitiba teve um período ali de uma boa gestão com o Wilson. Aliás, essas coisas do futebol, né, cara? O único cara no Curitiba que passou e fez uma gestão de resultado efetivo para o crescimento do clube foi destroçado politicamente dentro do clube. Saiu de lá como se fosse o maior picareta, bandido, o maior incompetente. E aí você olha para o clube hoje. Olha para o clube hoje, entende? A diferença do Atlético realmente é muito grande. É a maior diferença que tem entre rivais de mesma cidade, entre os maiores clubes do Brasil. Você acha uma diferença? Você acha a mesma diferença do Flamengo para os outros cariocas ou é superior? A diferença é que do patamar, quem escuta falar muito do Flamengo. Eu acho que a diferença fundamental é o seguinte, cara, o processo do Atlético é um processo muito mais complicado de ser implementado do que foi o do Flamengo. Ah, mas Fernando, você tá maluco? Não. Qual era a base que o Atlético tinha para fazer a transformação do clube? Vamos lá, quem não conhece é fácil aí de juntar os elementos aí e tudo mais, mas vamos voltar a meados dos anos 90 em Curitiba. O Curitiba, o maior vencedor do estado, o clube mais tradicional, um clube que 10 anos antes tinha sido campeão brasileiro, o único campeão brasileiro do estado, o clube com a maior torcida. O Curitiba tinha tudo na frente. Um estádio que naquela época era claramente um dos melhores aí que a gente tinha no Brasil, né? Maior, grande, né? Então o Curitiba tinha todos os aspectos. Se você olhasse, o Curitiba era melhor que o Atlético. O Atlético era um clube decadente, de segundo nível, né? Sendo que o Paraná era o clube em ascensão. Então, o cenário era horroroso. Então, o Atlético construiu em cima de escombros. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. O Flamengo tem a maior cota de TV da televisão sempre. Tem a maior cota da televisão sempre. O Flamengo tem acesso a potencialmente os maiores patrocinadores do Brasil. O Flamengo tem o Maracanã. O Flamengo tem a torcida que entope o Maracanã, paga não sei quantos mil sócios. Então, eu de maneira nenhuma estou menosprezando o Flamengo, até porque a gente sempre exalta o case do Flamengo há muito tempo. Mas o case do Atlético é muito mais difícil de fazer isso acontecer. E tem um detalhe, são 20 anos tendo que você leva manter. Mais tempo, né? Leva mais tempo justamente pela dificuldade, né? 20 anos. Então, o Atlético está muito mais institucionalizada a boa gestão. E mesmo assim, vamos lembrar, tempos atrás aí entrou um presidente no lugar, o que aconteceu logo na sequência? O clube caiu. Logo na sequência o clube caiu. Todo mundo está ninguém aqui no futebol brasileiro continua sendo entidade associativa, ninguém está imune a mudanças, alternâncias de poder. Esse é o maior risco do Atlético. Mas é o maior risco, de novo, do Flamengo também. O que pode mudar a confusão o que pode mudar a vida do Flamengo? Os queridos lá começarem a brigar, eu sou melhor que você, não, isso aqui é mais por mérito meu do que por você, eu quero ser o presidente na próxima, a casinha é toda minha, você não brinca mais, e aí depois o clube acaba revertendo,
né, as conquistas. Isso pode acontecer tranquilamente. É o histórico do nosso futebol. Mas o Atlético é mais institucionalizado, né?